Olá, sejam bem-vindos ao canal Fala Família Palmeirense. É isso mesmo, estamos muito felizes em ter você aqui. Eu sou Marcelo. E eu sou Renata. Agora vamos para as últimas notícias do Palmeiras. Bem-vindos ao Debate. A janela de transferências do Palmeiras tá a todo vapor. Entre propostas, sondagens e uma enxurrada de notícias, fica claro que o clube está se movimentando bastante. Mas toda essa atividade nos leva a uma questão fundamental que a gente vai discutir hoje. Exatamente. A grande questão é, essa movimentação toda é sinal de um planejamento ambicioso, coeso, de um clube que quer se manter no topo a qualquer custo? Ou, na verdade, a gente está vendo uma abordagem um pouco caótica, sabe? Reativa, com o Palmeiras atirando para vários lados e mostrando dificuldade para fechar com seus alvos principais. Do meu lado, eu vou defender a ideia de que o Palmeiras tem sim uma estratégia forte e inteligente, está mirando alto de forma calculada, porque sabe que para continuar ganhando tudo, precisa de mais qualidade. E eu vou argumentar o contrário. Olhando os detalhes das negociações, o que eu vejo é uma certa falta de foco. Uma fragilidade em momentos decisivos e, assim, uma aposta em nomes que, sendo bem sincera, parecem fora da realidade do clube no momento. Pois bem, vamos começar pelo meu ponto de vista. A estratégia do Palmeiras é, acima de tudo, ambiciosa. E isso não é um defeito, é uma necessidade. Quando você busca nomes como Marcos Leonardo e consegue que o Al Hilal, um gigante financeiro, aprove um empréstimo com salário dividido, isso é um movimento de mestre. E não para por aí. A tentativa pelo Fred do Fenerbahçe, mesmo que não tenha dado certo, e a sondagem pelo John Arias mostram o patamar que o clube almeja. Peraí, só um tonto. Você começa citando Marcos Leonardo, mas a própria estrutura do negócio já não enfraquece seu argumento? O fato de o salário precisar ser dividido com o Al Hilal não aponta justamente para uma limitação financeira, que é o centro da minha crítica? Eu vejo como inteligência, não limitação. É usar o mercado a seu favor, mas me deixa concluir o raciocínio. Além da ambição nos nomes, existe um planejamento claro por setor. A zaga é uma prioridade e o clube tem um plano concreto para o Igor Júlio, com empréstimo e opção de compra. E ao mesmo tempo monitora o Wagner Leonardo. Isso mostra que não estão apostando todas as fichas em um só nome, entende? E a tudo isso se soma a volta do Paulinho, que é um reforço interno de altíssimo nível. Uma peça fundamental que retorna sem custo. É uma estratégia com múltiplas frentes que combina grandes alvos com oportunidades de mercado. É coerente. Entendi seu ponto, mas a minha leitura é completamente diferente. Para mim, essa lista de nomes e modelos de negócio parece mais uma colcha de retalhos do que um plano diretor. Você fala em ambição ao citar Fred e John Arias. Eu vejo como falta de realismo o caso do Fred é emblemático. O Fenerbahçe barrou publicamente a saída dele. Isso não é uma tentativa nobre, é uma derrota pública na negociação. Com o Arias, as notícias dizem que o salário especulado é irreal, ou seja, o clube flerta com alvos que na prática não pode contratar. E isso nos leva à falta de poder de barganha, que é o meu ponto central. O Palmeiras parece não conseguir impor seus termos, precisa dividir salário para trazer o Marcos Leonardo e, o mais bizarro, não consegue emprestar o Bruno Rodrigues para o Inter sem que peçam ajuda para pagar 40% do salário dele. Se você não tem força nem para emprestar um jogador seu, como vai ter para contratar uma estrela? E, por fim, tem a especulação. Essa história de aprovação na web pelo André para jogar com o Arias soa mais a desejo da torcida do que a uma negociação séria. A realidade parece muito mais dura do que os rumores. Vamos por partes, porque você levantou pontos importantes. Comecemos pela natureza dos alvos. Você vê a tentativa pelo Fred como uma derrota pública? Eu vejo como uma declaração de intenções. O Palmeiras, ao tentar um jogador desse calibre, está mandando uma mensagem para o mercado, para os rivais e para a própria torcida. Nós não estamos satisfeitos, queremos mais. Manter-se no topo exige esse tipo de movimento, mesmo que o risco de não dar certo seja alto. Se o clube se contentasse só com negócios fáceis e seguros, estaria aceitando um rebaixamento de patamar. A ambição de tentar já faz parte da estratégia de se manter como uma potência continental. Desculpa, mas essa ideia não me convence. E eu explico por quê.
Uma coisa é trabalhar em silêncio, outra ter sua marca associada a um fracasso de negociação. Qual é o custo de falhar publicamente? Você não acha que, quando outros clubes e agentes veem o Palmeiras levando uma negativa do Fenerbahçe por um jogador como o Fred, o preço de qualquer outro alvo, um pouco mais realista, sobe imediatamente? O raciocínio do mercado é simples. Se eles tinham dinheiro ou disposição para tentar o Fred, podem pagar mais pelo meu jogador. Isso inflaciona as negociações seguintes. Não me parece uma declaração de intenções, parece uma jogada que pode sair pela culatra, sabe? Expondo o clube e dificultando alvos que seriam, de fato, viáveis. Entendo a sua preocupação com a percepção do mercado, mas discordo que seja um tiro no pé. E essa sua crítica sobre a exposição nos leva diretamente à forma como o clube faz negócios, que você chama de fragilidade e eu chamo de prudência. Vamos pegar o plano pelo Igor Júlio, um empréstimo com opção de compra. Isso é o retrato da gestão financeira responsável. O clube avalia o jogador no seu elenco antes de fazer um investimento pesado. Não está rasgando dinheiro para dar uma resposta imediata à imprensa ou à torcida. Mas essa prudência não pode ser, na verdade, um eufemismo para falta de dinheiro? Essa criatividade que você elogia, eu interpreto como uma necessidade imposta pela falta de recursos para competir de igual para igual. Propor um empréstimo muitas vezes significa que você não tem o capital para uma compra imediata, simples assim. E isso tem consequências práticas. Que tipo de consequências? Veja o caso do Wagner Leonardo. O Palmeiras monitora, mas o material diz que o CSKA da Rússia também tem interesse. O que acontece se o clube russo chega com uma proposta de compra à vista, em euros, enquanto o Palmeiras ainda está montando um plano de empréstimo? O jogador vai para a Rússia e o Palmeiras fica com o monitoramento. A prudência excessiva no futebol muitas vezes se traduz em ineficácia. Você perde o jogador para um concorrente com mais poder de fogo. Mas isso é reconhecer a realidade do mercado. Nenhum clube brasileiro hoje tem como competir com o dinheiro europeu ou saudita. A inteligência está justamente em não entrar nesse leilão, é encontrar as brechas, como o pré-contrato oferecido ao Fabinho, é agir com a cabeça, não com o talão de cheque sem fundo. É essa abordagem que construiu o time vitorioso que temos hoje. Eu não consigo comprar esse argumento, principalmente quando olho para o caso do Bruno Rodrigues. Ali, não estamos falando de mercado europeu. É uma negociação doméstica, com o internacional. O Palmeiras quer emprestar um jogador que não está sendo usado e a negociação emperra por uma discussão sobre 40% do salário. Isso não soa como um clube financeiramente robusto e com poder de barganha. Soa como um clube que está contando cada centavo de uma forma que o limita drasticamente. Se a dificuldade é para resolver uma situação relativamente simples como essa, como a gente pode acreditar que há força para bancar uma operação complexa como a do John Arias? Uma coisa não bate com a outra. A questão financeira é um quebra-cabeça complexo. Gerir a saída de um jogador com salário alto é tão estratégico quanto contratar. Mas isso me leva a outro ponto que você mencionou, o papel da especulação. Você critica a menção a nomes como André e John Arias como se fosse um planejamento baseado em clamor popular. Eu vejo de outra forma. Isso mostra que a diretoria está conectada com o que a torcida quer ver. Futebol também é paixão, é sonho, né? Manter o torcedor engajado, mostrando que o clube está de olho nos jogadores que ele admira, faz parte da gestão de um clube de massa. Não significa que a decisão final vai ser baseada numa enquete no Twitter, mas sim que existe um alinhamento entre a necessidade técnica e o desejo da arquibancada. Mas aí é que está o ponto que eu não consigo concordar. Qual a consequência prática de alimentar esse tipo de sonho? A consequência, na maioria das vezes, é a frustração. O material que a gente tem é explícito sobre o John Arias. O salário especulado é irreal. E a negociação, se existe, segue em sigilo. O que isso nos diz? Que o que está sendo discutido na rua, na internet, não tem nenhuma base na realidade financeira da negociação. Quando o clube permite que esses rumores cresçam sem um pingo de realidade, ele cria uma expectativa que muito provavelmente não será atendida. E a frustração de não contratar um Arias é muito maior do que se o nome dele nunca tivesse sido ventilado com tanta força. Mas você não acha que um clube do tamanho do Palmeiras tem que, no mínimo, sondar esses jogadores? A simples sondagem já vira notícia.
Não é necessariamente o clube que alimenta o rumor. Pode ser, mas uma gestão forte controla a narrativa. E o caso do André, para mim, é ainda mais claro. O nome dele ganha força na web depois que a negociação com outro jogador, o Danilo, é descartada pelo Botafogo. Isso não é planejamento, é reação, é a torcida buscando um plano B por conta própria. Uma estratégia de verdade é construída nos bastidores, com alvos claros, viáveis e negociações concretas. O que a gente está vendo me parece muita fumaça, e a história do futebol nos ensina que isso geralmente significa pouco fogo. Gera ansiedade e, no fim do ciclo, decepção. Veja o caso do Lugui, um jogador do próprio elenco que não está rendendo e a negociação para a saída dele para o Al Ittihad não se concretiza. Isso mostra uma dificuldade de gestão que vai além de contratar, afeta também a administração do elenco atual. Eu vejo o copo meio cheio. No fim das contas, a complexidade do mercado obriga o clube a trabalhar em múltiplas frentes simultaneamente. Algumas se tornarão públicas, outras não. Algumas darão certo, outras não. O que importa é o resultado final, o elenco que se apresenta para a temporada. E ao analisar o conjunto da obra, o que eu vejo é um clube que se recusa a ficar parado. A estratégia é agressiva, multifacetada e busca qualificar o time em posições críticas para seguir vencendo. Se isso envolve algumas negociações frustradas pelo caminho, é o preço que se paga por manter a ambição em alta. E a minha análise dos mesmos fatos me leva a uma conclusão diferente. Vejo uma estratégia mais reativa do que proativa. A dificuldade em fechar com os grandes alvos, os impasses em situações que deveriam ser simples, como a saída do Bruno Rodrigues, e a quantidade de rumores sobre jogadores inviáveis, tudo isso me indica um clube que está com mais dificuldade de impor sua vontade no mercado do que aparenta. A ambição, sem dúvida, existe. A minha questão é se há uma dissonância entre essa ambição e a capacidade real de execução no cenário atual. Então concordamos que o Palmeiras quer ser protagonista no mercado. Nossa divergência está na interpretação dos métodos e na viabilidade da estratégia. E, no fim do dia, a resposta definitiva virá do campo. Se os reforços que chegarem, como talvez o Marcos Leonardo, somados ao retorno do Paulinho, derem a resposta técnica esperada, a estratégia terá sido um sucesso, com ou sem os grandes nomes que ficaram pelo caminho. Lugar, saberemos que a abordagem foi falha. O bom do futebol é que ele permite essas múltiplas interpretações. Os fatos estão aí e eles nos dão munição para defender ambos os lados deste debate. A única certeza é que a janela ainda não fechou e essa discussão está longe de acabar.